O saco é tecido de pelos de cabra e de camelos, também conhecido por nome cilício, que é uma roupa de tecidos grosseiro feito com pelo de cabra. Ela era um tipo de vestimenta. Vemos isso frequentemente na Bíblia. As vestes de pano de saco serviam para expressar certas atitudes e emoções. Quando naquela época pessoas vestiam-se de pano de saco, mostrava a angústia daquela pessoa que estava vestido dessa veste. A veste de pano de saco era um sinal de tristeza, lamentação e arrependimento, especialmente devido a mortes e calamidades. Vamos ler algumas referências bíblicas que descrevem ocasiões onde pessoas se vestiram dessas vestes, que é o pano de saco. Salmos 35, do 13 ao 14 diz: Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, o meu vestido era o saco, humilhada a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo, e andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Isaías capítulo 32, versículo 9 a 11 diz assim: Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouve a minha voz, e vós, filhas que estáis tão seguras, e inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque num ano e dias vireis a ser turbadas. Ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despi-vos e ponde-vos nuas, e cinge com panos de saco os vossos lombos. Em Ezequiel, no seu capítulo 27, no seu versículo 29 ao 32, diz assim: E todos os que pegam no remo, os marinheiros, e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e na terra pararão, e farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritarão amargamente, e lançarão pó sobre as cabeças, e na cinza se revolverão, e se farão inteiramente calvos por tua causa, e se cingirão de sacos, e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amarga lamentação. Também no livro de Joel, no seu capítulo 1, no seu versículo 8 ao 11, está escrito assim: Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Foram cortadas a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Também no livro de Amós, no seu capítulo 8 e no seu versículo 10, diz assim: E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, e aparecerá saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto de filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Nós sabemos que Jacó ele foi um homem que amou muito o seu filho José, e quando ele recebeu uma falsa notícia dos seus outros filhos dizendo que José ele foi morto por uma besta fera, Jacó ele rasgou as suas vestes e pôs sacos sobre os seus lombos, e ele lamentou a seu filho por muitos dias. Nós vemos também que em 2 Reis, no seu capítulo 19, Ezequias ele rasga as suas vestes e cobre-se de saco, e enviou Eliaquim, Sebiná e aos anciões dos sacerdotes vestidos de saco ao profeta Isaías, dizendo que aquele dia era um dia de angústia. Também há muitas outras referências bíblicas que falam sobre passagens onde as pessoas se vestiram de pano de saco, em passagens como de Mordecai, como da morte de Abner e muitas outras. Também na Bíblia, as vestes de pano de saco
era uma demonstração fortemente de arrependimento. Vemos isso também em Mateus, o seu capítulo 11, e o versículo 21, que diz: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Outras passagens também que vemos que pessoas se vestem de pano de saco para arrependimento é a passagem onde Jonatas, o profeta de Deus, adverte aos ninivitas e eles se convertendo, eles cobrem-se de pano de saco. Vemos isso em Jonas, no seu capítulo 3, o seu versículo 5 ao 9. Então vemos que o pano de saco, ele era uma veste onde quando eles se vestiam, eles expressavam sentimentos como de angústia, tristezas, lamentações e também de arrependimento. Agora no Novo Testamento, na aliança de Cristo, nesse tempo da graça onde nós estamos vivendo, nós não vemos exigências para o uso das vestes de pano de saco, mas nós devemos expressar um sentimento que essas pessoas expressavam quando vestia esses panos de saco, que é o arrependimento. Isaías, ele advertiu os israelitas do perigo de usar atos externos, vamos dizer, as vestes, insinceramente. O que isso quer dizer? Do lado de fora, estar com as vestes de pano de saco tentando demonstrar que está arrependido, mas no seu interior, no seu sentimento, verdadeiramente não está arrependido. Então Isaías, ele adverte o povo israelita desse forte e profundo perigo. A verdadeira conversão precisa ser acompanhada de frutos de arrependimento, que está descrito no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 3 e no seu versículo 8, que diz assim: Produze, pois, frutos dignos de arrependimento.